Esta não é mais uma história sobre sucesso. É a história sobre a ilusão que o sucesso cria e a verdade velada que o destrói, apenas para reconstruí-lo de forma absoluta. Você já se perguntou por que os mais ambiciosos, aqueles que devoram livros e mentorias, raramente alcançam a verdadeira plenitude? A resposta é simples. Eles caem na armadilha do labirinto dourado. Nosso protagonista é Daniel, um empresário. Jovem, brilhante, dono de um império digital que prometia liberdade, mas entregava apenas correntes invisíveis. Ele acumulou riqueza, prestígio, poder de ditar o futuro. Mas o preço era a quietude da alma. Seus dias eram uma corrida contra o tempo, sua mente, um auditório barulhento de estratégias e medos. Daniel era o cético perfeito. Ele ria de tudo que não podia ser medido por algoritmos ou provado em planilhas. Para ele, a paz interior era luxo de quem não tinha metas ambiciosas. O sucesso era quantificável, um placar que nunca podia parar de subir. Mas no ápice de sua carreira, quando o placar marcava a vitória, Daniel desabou. Não foi financeiramente, foi a alma. Ele se viu em sua mansão fria, cercado por tudo que o dinheiro podia comprar, e sentiu um vazio abissal. Aquele sucesso, ele percebeu com horror, era uma prisão mental decorada. Daniel buscou a cura com o mapa que conhecia. Contratou os melhores coaches executivos, a ciência do sucesso, consultou terapeutas renomados, a ciência da mente, e viajou para retiros de luxo, a ciência do relaxamento. O resultado? Zero. A ansiedade voltava mais forte, o vazio era mais profundo. Ele era um cirurgião cardíaco tentando consertar um buraco negro com um bisturi. Ele buscava a fórmula do sucesso, mas só encontrava receitas para gerenciar o sofrimento. Um dia, em um velho livro de um colecionador excêntrico, o tipo de livro que um cético jamais tocaria, ele encontrou uma nota marginal, uma única frase escrita à mão. O mapa para o sucesso não está no que se soma, mas no que se subtrai. Procure o guardião da montanha esquecida. A frase perfurou o escudo de seu ceticismo. Era misteriosa, ilógica, e isso, ironicamente, a tornava irresistível. Daniel, o homem dos dados, decidiu seguir uma lenda. Ele buscou a montanha. Ele buscou o eremita. Ele buscou o guardião. Demorou meses, gastou fortunas, cruzou continentes, até que finalmente Daniel encontrou o que buscava. Não em um templo dourado, mas em uma caverna modesta, no topo de um pico inóspito. O guardião era um homem de idade indefinida, silencioso. Ele não usava vestes luxuosas, mas panos simples. Não falava com frases de efeito, mas com o silêncio da sabedoria. Seu nome era Mestre Hélio. Daniel, o empresário do topo, tentou negociar. Mestre Hélio, eu sou um homem de recursos. Diga-me qual é o seu segredo. Diga-me a lei oculta que garante o sucesso absoluto, a paz e a riqueza eterna. Eu pagarei o que for preciso. Qual é o seu método? Mestre Hélio não se moveu, não piscou. Ele apenas olhou para Daniel com a calma da eternidade. Mestre Hélio finalmente falou. Sua voz era como o roçar de pedras. O seu sucesso, Daniel, não é uma questão de método. É uma questão de peso. Você está tentando voar para o absoluto, mas está amarrado ao chão por uma única coisa. E essa coisa, meu filho, é o seu medo de perder o que você já tem. Daniel se agitou. Mas esse medo me impulsiona. Ele é a prova do meu valor. Ele me faz trabalhar mais. Mestre Hélio sorriu, um sorriso pequeno, mas poderoso. Você não veio aqui para aprender a ganhar, Daniel. Você veio aqui para aprender a soltar. O seu sucesso absoluto está velado atrás de uma simples renúncia. Eu só lhe darei o último segredo se você provar que entendeu. O primeiro passo é o experimento do vazio. Você deve voltar para a sua vida, para a sua mansão, para a sua empresa, e deve agir como se tivesse perdido tudo o que lhe importa, por 7 dias. Viva como se o fracasso absoluto fosse a sua única realidade, mas sem tentar mudar nada. Você apenas viverá a perda. Daniel, o cético, sentiu a ofensa e a frustração. Ele havia viajado por um segredo tangível, por uma ferramenta, e recebeu um paradoxo existencial. Mas a calma do eremita era inabalável. Ele aceitou, não por fé, mas por desespero científico. Era a única fórmula que ainda não havia testado. Ele voltou para a cidade, para sua vida de ouro, mas começou a viver a perda simulada. O
O experimento do vazio começou no primeiro dia. Ele agiu como se sua empresa estivesse falida. Ele encarou seus funcionários como se soubesse que os demitiria em breve. Olhou para sua conta bancária como se ela estivesse zerada. E, mais terrível, olhou para as pessoas que amava como se estivesse prestes a perdê-las. O paradoxo era excruciante. Ele não podia agir para evitar o fracasso. Ele só podia existir dentro da derrota. Na primeira noite, o medo, seu velho companheiro, chegou para devorá-lo, mas ele se lembrou da instrução. Viva a perda, sem reagir a ela. Ele deixou o medo entrar, sentou-se com ele, e pela primeira vez, não lutou. O medo gritou, esperneou. Mas quando Daniel não tentou afastá-lo, o medo não tinha mais onde se agarrar. Ele diminuiu. No terceiro dia, ele teve que tomar decisões cruciais na empresa, mas o pânico de "e se eu errar?" havia sumido. Por que se preocupar com um erro que, na sua simulação, já havia acontecido? Ele tomou a decisão com uma clareza desarmada, sem a pressão da autopreservação. O resultado foi inesperado. Foi a decisão mais brilhante e ousada de sua carreira. No quinto dia, ele viu sua esposa e filhos. O medo de perdê-los, que o fazia trabalhar incessantemente e estar sempre ausente, foi substituído por uma presença intensa. Ele não tinha mais tempo para provar seu valor. Ele só tinha o agora para ser com eles. Ele riu, ele ouviu, ele estava ali, e a conexão foi mais profunda do que em anos. Daniel entendeu a verdade no sétimo dia, quando ele simulou a perda absoluta, o fracasso, a falência, a solidão. Ele se libertou da única coisa que o impedia de ter o sucesso absoluto: o peso do medo. O sucesso que ele perseguia era uma tentativa desesperada de provar que ele não era o fracassado que sua mente o fazia acreditar. Sua ambição era uma reação ao medo, não uma expressão de poder. E todas as suas ações eram lentas, tensas e contaminadas porque eram forçadas pela necessidade de evitar a perda. Ao aceitar o pior cenário, a perda, o medo dissolveu-se, a tensão se rompeu, e ele teve acesso a uma energia limpa, a energia da liberdade e da ação desapegada. Ele não trabalhava mais para evitar o fracasso, mas para manifestar o seu potencial. Daniel retornou à montanha. "Mestre Hélio", disse ele, ajoelhado, "você não me ensinou a ganhar. Você me ensinou o que eu preciso perder. O último segredo do sucesso absoluto é esta lei velada", disse o guardião. O sucesso absoluto não é o acúmulo de bens, mas a ausência de medo. O medo de perder o que você tem é o maior peso que o impede de alcançar o que você pode ter. O segredo é este: você só terá tudo quando estiver verdadeiramente preparado para perder tudo. O desapego não é indiferença. É a suprema confiança no seu próprio poder de criação. O sucesso absoluto não está em evitar a queda, mas em saber que, mesmo no chão, você tem a força inata para se levantar novamente. Enquanto você estiver agarrado ao que possui, sua vida será uma reação. Quando você soltar, ela se tornará uma manifestação. Daniel se tornou um empresário de um tipo novo. Ele continuou a construir seu império, mas sem o frenesi da busca. Ele descobriu que, quando paramos de lutar para segurar o sucesso, ele se torna um subproduto natural da liberdade mental. Se você também sente o peso do medo de perder, o medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de não ter o bastante, então este é o seu momento de desvendar a sua própria verdade. Qual é a perda que você mais teme e que está paralisando o seu potencial? Deixe a sua resposta nos comentários. Vamos juntos, aqui nas Curiosidades Veladas. Desmascarar a ilusão. Curta este vídeo se a lição do eremita o libertou. E inscreva-se para que possamos continuar a revelar os códigos secretos da mente humana.